Nós estamos de volta com o Band Entrevista, hoje recebendo o jornalista e economista Paulo de Tarso Venceslau. Paulo, a gente estava falando aqui no desenrolar do tempo da chegada a 67, sua primeira prisão foi em 66, mas 68 foi um ano símbolo, o Congresso de Biúna foi um congresso simbólico e que se ajudou a organizar. Por que não deu certo? Olha, primeiro que o Congresso de Biúna não tem pai nem mãe. Quando a gente começa a remontar a história, nenhuma das correntes que participaram, que foram responsáveis pela definição do Congresso de Biúna, assumem. E eu fui indicado para coordenar a organização desse congresso pela OEA de São Paulo. A OEA de São Paulo tinha dois presidentes, o Zé Dirceu e a Catarina Meloni. O Zé Dirceu representa uma dissidência dos partidos comunistas e outras correntes mais, e a Catarina Meloni, o pessoal mais ligado à igreja, ação popular, essas coisas todas. Né? Só é uma história longa, né? Sem dúvida. Então, quando definiram que o congresso ia ser em São Paulo, um congresso que ia ser clandestino, né? Não podia ser em convento, porque os outros dois anteriores já tinham sido em conventos da Igreja Católica, e os conventos estavam sendo vigiados. Todos vigiados, tá certo? E aí sobrou, quer dizer, eu fui escalado ali, né? O Zé Dirceu assumiu a responsabilidade, porque não era o Zé Dirceu, ele era presidente era um dos presidentes, né? Então ele assumiu a incumbência de organizar esse congresso. O pessoal da AP, da Ação Popular da Catarina Meloni, não quis saber de nada. Mas a Dirceu tomou uma decisão e depois informou o meu grupo, as pessoas que gravitavam a nossa voz, que tinha que fazer. E sobrou para mim ser o disso, né? E era incrível, porque você imagina, você fazer um congresso clandestino, em local clandestino, e você tinha mais. Cada delegado tinha que ser eleito em assembleia da sua respectiva faculdade. Um congresso clandestino cujo delegado é eleito numa assembleia de escola. Quantas pessoas estavam no congresso da Uni em Ibiúna? Entre 800 e 1.000 pessoas. É difícil fazer um congresso clandestino com 1.000 pessoas. Pois é, né? Mas a gente entrou nessa aventura, foi uma aventura fantástica, né? Primeiro com a escolha do sítio, né? Onde foi feito, né? Por exemplo, foi envolver uma pessoa muito interessante, que era o general Zerbini. O general Zerbini foi comandante da Polícia Militar, da Guarda... Não, da Batalhão do Exército de Caçapava. Não, mas depois... depois ele saiu da Polícia, ele foi para a Polícia Militar. Ele foi Força Pública. Força Pública de São Paulo. Força Pública. Ele foi comandante da Força Pública, né? E ele era casado com a Terezinha Zerbini, que foi deputada e tal. Né? Ele já morreu, a Terezinha eu não sei. Aí foi ele que apresentou o sítio para a gente, né? Numa reunião, me lembro até hoje, no convento dos dominicanos em São Paulo, né? Que ele vai lá e trouxe um cidadão, e depois as reuniões posteriores foram realizadas na casa dele, que ele morava ali em Perdizes, muito perto do convento, né? E antes disso, o general Zerbini já nos orientava como se comportar nas manifestações, como que a repressão iria agir. Então a gente sabia o que vinha do lado de lá. Como é que eles iam agir. Entendeu? Bom, fizemos esse congresso, uma loucura. Você imagina, não tem nada como hoje, né? Não tinha telefone, não tinha celular, você não tinha, os voos eram difíceis. O Brasil é enorme, você imagina você conversar com todo esse povo, né? Por linhas fixas, né? De telefone. Foi uma dificuldade brutal, né? Mas acabou, depois eu conto mais alguns detalhes. Você está falando sobre a repressão, sobre diversos aspectos na época da ditadura. Como é que você vê que muita gente hoje, por exemplo, fala que o Brasil não teve uma ditadura a partir de 64 no Brasil? Isso é piada, né? Vamos falar sério, que hoje não tem, nem os mais conservadores hoje aceitam, usam esse argumento que não houve ditadura. É evidente que houve, né?
foi destituído um presidente eleito, é porque a ditadura brasileira, mais uma vez, o jeitinho, né? Quer dizer, eles não acabaram com o Congresso Nacional, caçaram uma parte dos congressistas, né? Eles não acabaram com as instituições, né? Mas fizeram uma limpeza nas instituições, seja do judiciário, seja em todas elas, né? Então, eles fizeram de um jeito em que eles assumiam, só ficou gente de confiança do regime, né? Entendeu? Então, somado a isso, o milagre econômico que inicia-se no final dos anos 60, no final dos anos 60 e no começo dos anos 70, faz o Brasil crescer 10% ao ano, que é um negócio inimaginável. Foi uma coisa fantástica. Quer dizer, então, agora, a ausência como se diz, de meios jurídicos para você se proteger, para você impedir que houvesse aquela ofensiva da repressão, era uma coisa brutal, não tinha, né? Você acha que o Exército pode tomar o Brasil novamente numa crise institucional? Olha, depois que eles pagaram muito caro pelos que eles fizeram durante 21 anos, né? E hoje a impressão que dá, eu não tenho canais no Exército, apesar que tem um oficial que se comunica comigo, tal, faz alguns comentários a respeito disso. A impressão que eu tenho é que o Exército mesmo, como instituição, não tem hoje nenhuma intenção de fazer nenhuma aventura nesse tipo, né? Então, isso não quer dizer que não vai acontecer, né? Eu estou dizendo, das informações que eu tenho, não permite tirar nenhuma conclusão assodada a respeito de que os milicos estão prontos para tomar o país de volta. Não. Paulo, você foi preso e foi torturado. Que lembrança mais forte tem dessa época da tortura para você? Olha, primeiro foi ter sobrevivido, né? Claro, né? Porque eu escapei por acaso, né? Eu sou um sobrevivente, vamos dizer assim. E por incrível que pareça, uma parte da minha sobrevivência se deve a um homem do regime, na época, muito poderoso. Porque eu era muito amigo do saudoso Cláudio Abramo, que fez a reforma editorial do Estadão, da Folha e tudo mais, né? E o Cláudio Abramo, quando eu fui preso, minha família ficou sabendo logo em seguida, porque eu fui preso em São Sebastião, e o meu pai na época era delegado regional de saúde, hoje é diretor regional de saúde, pegava a região toda. A família morava em Taubaté. Em Taubaté, né? E o doutor Escada, que era o médico de lá, ele imediatamente comunicou ao meu pai, veio pessoalmente aqui, porque não tinha medo de falar por telefone, qualquer coisa, e pessoalmente falou: o Paulo foi preso em São Sebastião hoje, no dia que foi preso. E essa notícia, essa informação chegou até a família do Cláudio Abramo, e o Cláudio Abramo procurou, na época, era um homem de muita força, né? E ele procurou o Delfim Neto. O Delfim Neto, cuja equipe do Delfim, eu quase fui um Delfim Boy, né? Não fui por acaso, né? Porque eu trabalhei com a equipe dele, fiz muitos trabalhos junto com a equipe que tinha na época. O Delfim intercedeu? O Delfim, eu trabalhei com a equipe dele, né? Com a equipe dele. O Delfim, o que acontece? Um belo dia, aparece lá no DOI-CODE, né? Eu estava numa solitária, e aparece um oficial do Exército, devia ser um coronel, cheio de medalhas, de bugiganga toda pendurada, né? E perguntou quem eu era, eu falei quem eu era e tal. Tá vivo, né? Tô. Eu estava assim, não conseguia andar, não conseguia pegar um prato sequer para comer, né? E esse militar que informou, o Delfim que informou o Cláudio Abramo. Não, o Paulo está vivo, né? Então essa é uma questão que me marcou muito, de repente, essa
a ironia quase, né, de ter uma pessoa como Delfim Neto intercedendo por mim, né? Paulo de Tarso, Venceslau continua conosco depois do intervalo comercial. Voltamos em instantes.